Audio Jungle. Fala galera, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estou por aqui para iniciarmos no IGTV da minha página do Instagram uma série de resolução de questões sobre o Enem e dos principais vestibulares do Brasil. Se você se interessa por esse tópico, me acompanha que nos próximos dias vem muita coisa legal por aí. Para iniciarmos, não poderia ser diferente, vamos abordar um dos conteúdos, uma das habilidades mais cobradas no Enem nos últimos anos, mais recorrente, que é o assunto de ondulatória. Então, agora você dá aquela pausa no vídeo, lê a questão e em seguida me acompanha. Vamos embora? Let's go! Deu aquela pausa? Então vem comigo. A questão, ela fala para a gente a respeito de uma fonte sonora onde o som está entrando e ela tem dois caminhos para seguir. E um ponto em comum, que é o ponto C, onde esses sons se encontram. E logo na saída do ponto C existe um detector. O que a questão fala é que essa saída ela é variável, de modo que em uma determinada posição, praticamente, olha a expressão que ele usa aqui, praticamente a intensidade do som na saída é nula. Gente, falou de intensidade, só um parêntese, você já lembra de quê? Intensidade é potência sobre área, está associada à energia da onda. E a energia da onda está associada à sua amplitude. Então a gente diz que o som é forte quando ele é muito intenso, tem uma alta amplitude. A gente diz que o som é fraco quando ele é pouco intenso, ou seja, tem uma pequena amplitude. Mas se você identificou direitinho o que essa questão quer cobrar de vocês, ela fala sobre interferência. Ah, Rafa, falou de interferência? Na minha cabeça, eu já devo me lembrar do quê? Você já deve se lembrar, gente, que existe uma condição para a interferência. A condição diz que a diferença de caminho que nós chamamos de ΔD, é igual a n lambda dividido por 2. Gente, o ΔD, diferença de caminho. O lambda, nós chamamos de comprimento de onda da onda. Ô Rafa, o que eu quero saber agora, o que me importa é, e esse n? E pelo que eu me lembro, existem dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. Confere? Sim. Eu vou fazer um pequeno lembrete das condições. Se você se interessar, estiver com dúvida a respeito de quando é construtiva, quando é destrutiva, por que o número é par, por que o número é ímpar, me acompanha no meu YouTube, que nos próximos dias eu irei lançar um vídeo, 5 minutos de física, com Rafael Vieira, abordando o assunto de interferência de ondas. Mas só para você relembrar aqui, a gente tem o seguinte, na primeira situação, a gente vai tratar de quando essas ondas estiverem no que a gente diz que é em fase. Tudo bem, pessoal? Quando essas ondas estiverem em fase, o que nós vamos ter aí é o seguinte, nós temos duas possibilidades para o n. Se o n for 0, 2, 4 e assim sucessivamente, números pares, a gente diz que essa interferência é uma interferência construtiva. Ou seja, naquele ponto está se cruzando uma crista com uma crista ou um vale com um vale. Dessa forma, a amplitude está sendo somada. Tudo bem? Agora, se o valor de n for 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente para ondas em fase, a interferência é destrutiva, está cruzando-se naquele ponto uma crista com vale e a amplitude está sendo subtraída. Você pode estar pensando aí agora na seguinte, sumir aqui rapidinho, gente, no seguinte detalhe, que é o seguinte, veja, Rafa, eu já ouvi falar em ondas que estão em oposição de fase, é verdade. Se as ondas estiverem em oposição de fase, o que vai ocorrer
na nossa história, o que vai ocorrer na nossa história é que essa condição, ela é invertida. Quando os números forem 0, 2, 4 e assim sucessivamente, em vez de ser construtiva como era em fase, ela vai passar a ser uma interferência destrutiva. A interferência passa a ser destrutiva. Porém, se os números forem agora números ímpares, isso em oposição de fase. Tudo bem, gente? Se os números forem ímpares, o que nós vamos ter é que a interferência passa a ser construtiva. Você tem que olhar para o exercício, perceber se a interferência é construtiva ou é destrutiva e se elas estão em fase ou em oposição de fase. Posso ir? Let's go! Vem comigo, menino. Então, olha, a questão quer saber qual deve ser a frequência dessas ondas para que nessa determinada posição que ele está mostrando aqui para a gente, praticamente o detector não detecte intensidade sonora. Gente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai aplicar a condição de interferência. Voltei, o ΔD vai ser N vezes lambda dividido por 2. Galera, se ele disse para a gente que praticamente não vai ouvir o som e essas ondas estão em fase, tá certo? O que nós sabemos é que para ondas em fase, o N assume os valores ímpares. Porém, ele diz que foi aumentando o som gradativamente até encontrar a frequência de não ouvir o som. Então, ele passou pela primeira frequência. A primeira frequência que ele não ouve o som é quando N é igual a quanto? Igual a 1. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa expressão e atribuir a diferença de caminho com N igual a quanto? Igual a 1. Assim, encontraremos o comprimento de onda dessa onda decorrente da fonte sonora. Só preste atenção em um detalhe. A diferença de caminho teve muita gente que fez assim. Ele pegou o 40 e subtraiu do 30. Aí fez assim, ó, 40 menos 30 e colocou a diferença de caminho como sendo 10. Mas, gente, preste atenção e veja bem. O 40 é de A até D. Só que ele ainda seguiu de D até C. O 40 é de A até E. Mas o 30, perdão, é de A até E. Mas ele ainda seguiu de E até C. Então, aqui ele andou nessa região aqui. Nessa região ele andou 40 duas vezes. Nesse caminho aqui ele andou 30 duas vezes. Então, nós devemos multiplicar aqui por quanto? Por 2. Aí sim, podemos encontrar a diferença de caminho correta. Percebeu? Entendeu direitinho? Então, esse aqui fica 1, porque a gente já chegou à conclusão que o N deveria ser 1 para essa interferência destrutiva, vezes lambda dividido por 2. Pessoal, após fazermos essa conta, nós chegamos à conclusão que isso vai dar 10 vezes 2, 20, vezes esses 2, após fazer los menitos por los extremitos, isso aqui vai dar quanto? 40 centímetros, que eu sei que no sistema internacional isso é 0,4 metros. Mas, Rafa, ele não perguntou quanto era o comprimento de onda, não. Não, gente, é verdade, ele não perguntou para a gente quanto era o comprimento de onda. O que ele quer saber na questão é quanto é a frequência dessa onda. Mas, ora, se eu tenho a velocidade que ele disse que era 320 e encontrei o comprimento de onda, vou usar a equação geral da ondulatória, a equação fundamental. Yes ou não? Que isso aqui vai ser o quê? V, que é 320, é igual a lambda, que é 0,4 vezes a frequência. Pessoal, após fazer essa pequena conta, 320 dividido por 4, de cabeça, você chega à conclusão que isto vai dar 800 Hz. Consequentemente, podemos marcar a nossa resposta, que é a letra C
de como é bom te encontrar, Rafa. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir. Para mais dicas como essa, me acompanha no IGTV e também segue-me no meu Instagram, que está na minha bios, Física com Rafa Vieira. Vamos juntos. Juntos não. Together. Falou, galera. Até mais.